Olá, gente, boa tarde. Hoje temos mais uma aula aberta sobre a cadeia produtiva do audiovisual, contemplando 3 abordagens, que seriam produção, distribuição e consumo, né, do audiovisual, baseado nas pesquisas pessoais, e no trabalho meu, né, de Bernardo Lessa e de William Fernando de Oliveira. Bernardo, que é ex-aluno, né, da graduação de Cinema e Audiovisual da UFPE, o William, que ainda é graduando no mesmo curso e universidade, e eu que sou professora e realizadora visual também na mesma universidade. Então, quero agradecer a presença deles dois, né, como ex-alunos e aluno, e orientandos, né, no caso de Bernardo, de PIBIC e de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, no caso de William, por enquanto, de pesquisa de iniciação científica, que é justamente uma continuidade da pesquisa realizada por Bernardo, né, quando ele estava na pesquisa de iniciação científica, e que tem a ver com a minha área de pesquisa no geral, que é sobre as dinâmicas do mercado, políticas públicas, e sobre esse circuito, né, para chamar, prefiro até chamar de circuito e sendo do que de cadeia produtiva, das razões que eu vou explicar já já. Então, para os convidados e para as pessoas que vão participar do debate, né, alguns avisos importantes. Eu peço que vocês se apresentem, né, e que vocês também se apresentem do ponto de vista físico e onde estão. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Avisar também que eu vou abrir para o debate após a finalização da fala de William. Provavelmente a gente vai demorar 10 a 15 minutos aí cada um, falando pouco, expondo, e aí a inscrição fica pelo chat, tá? Para as perguntas. Se vocês já quiserem lançando perguntas no chat durante a apresentação, não tem problemas, porque depois eu vou lá, resgato e abro a dinâmica na hora das perguntas. Então, sem mais delongas, eu já vou abrir aqui para vocês a apresentação que eu tenho, que é um pouco para orientar melhor a fala e para não demorar tanto, porque, enfim, como eu já falo muito normalmente e falo muitas vezes rápido, isso aqui vai dar uma certa orientação para a gente não passar muito do tempo. Pergunta, então, só a confirmação que vocês estão vendo aí. Sim. Joia. Então, essa apresentação, ela se baseia, em parte, nas minhas pesquisas, tanto de, enfim, pesquisas continuadas, quanto em parte da pesquisa que eu fiz durante o doutorado. A ideia é falar um pouco para vocês, mais de uma caracterização, a grosso modo, assim, bem panorâmica mesmo, das características da produção audiovisual no Brasil, especialmente da produção dita independente, e que se relaciona com as duas falas posteriores, que vão ser de Bernardo e William, que é como a gente sai desse processo de produção da característica dos operadores, dos agentes, e que contexto é esse sociopolítico em que a gente se encontra, e nesse mesmo contexto, como é que se configura numa distribuição, e do lado do consumo, que é um tipo de pesquisa que a gente vê ainda pouco, né, no audiovisual, mas que a gente está fazendo com o William. Só para dizer a vocês que essa proposta de aula, ela está dentro da disciplina de economia cultural, e por essa razão, eu achei por bem apresentar esse circuito, que eu chamo de circuito de produção cultural, né? E ao longo da apresentação, vocês vão ver que eu sustento um pouco a ideia de que a produção cultural, ela leva a uma certa cultura, ou uma maneira de fazer que caracteriza aquele mercado, ou aquele território, tá? Ou aquele conjunto de operadores que podem ser classificados de uma forma pelas suas características. É o que, nos estudos culturais, a gente chama de cultura de produção. Cada país, cada território, cada mercado vai transfigurar-se nessa cultura de produção. E o que é essa cultura de produção? Ele é esse conjunto de aspectos que podem ser analisados por pesquisas diferentes ou por abordagens diferentes. A gente pode se centrar
no aspecto da produção, no aspecto do consumo, no aspecto da regulação, que tem a ver com as políticas públicas, né, para a cultura, no aspecto da representação e da identidade, que tem mais a ver com as narrativas, com a linguagem, que esses produtos audiovisuais vão ter, né, e vão também se relacionar com o valor simbólico deles através dessa linguagem. Esse circuito, ele acaba dando origem a uma forma que eu costumo estudar as coisas, que é sistemática, ou seja, não olhar só o evento isolado, mas olhar o evento com relação a esses outros aspectos desse circuito. Então, quais são as características gerais, né, do audiovisual no Brasil, especificamente para a produção independente? Então, tem uma grande participação de micro e pequenas empresas, né? Eu diria que hoje no setor cultural, mas, na verdade, são 50% do setor cultural é feito de micro e pequenas empresas. Para vocês terem ideia do tamanho dessas empresas, é de 1 a 10 empregados, pessoas trabalhando, incluídos os sócios, né? Muito provavelmente vocês conhecem boa parte das produtoras que funcionam nesse sistema, as produtoras de cinema e de TV, mas esses 50%, eles representam 60% da ocupação no setor. Então, apesar de serem cerca de metade, elas são responsáveis por mais de 60% das ocupações do setor, o que é bastante, né? Quais são as características desse mercado? Ele tem uma boa média salarial, né, mas tem um alto índice de informalidade e uma relevante circulação de valor. O que é isso? Apesar de ser informal, muitas vezes as pessoas não terem emprego formal, não terem carteira assinada, como se diz, elas movimentam bastante dinheiro e também, a partir do que elas recebem, elas geram o que a gente chama de efeito multiplicador, porque elas geram outros empregos, geram outros gastos que fazem circular o valor, né? Quando eu falei para vocês que eu trabalho com cinema independente, a própria definição de cinema independente ela é um pouco problemática. Porque independente de quê? A gente sempre se pergunta, né? É independente do ponto de vista legal, pela Ancine, é aquela que não se relaciona a grandes grupos de telecomunicações, mas se a gente pensa dessa forma, são praticamente todas as empresas, as grandes, as mega empresas e as pequenas empresas, de maneira que não dá para pensar a independência assim tão largamente sem fazer outras considerações aí dentro. Então, geográfica, independente, porque ela não depende do dinheiro das majors, do dinheiro norte-americano, né? É independente economicamente porque ela não precisa de incentivo público, porque ela é autossustentável. Então, essa definição de independente, ela acaba sendo um pouco escorregadia e tem a ver também com as próprias definições que as leis, os editais, os políticos trazem, né, como definidora de, por exemplo, quem pode participar desse edital, são produtores independentes. O que é considerado um produtor independente? Então, esse edital vai explicar quais são as condições. Mas, de certa forma, a gente pode pensar que esse conjunto de empresas de pequeno porte, né, que tem um grande grau de informalidade, muitas delas, inclusive, sei lá, quase 80%, tem em sua configuração relações familiares ou de afeto entre os seus componentes, para vocês verem outra característica que não tem a ver, se a gente pensar numa indústria, numa cadeia produtiva, isso não ocorre nas outras empresas necessariamente, né? No audiovisual isso é bem comum. E o que a gente percebe desse conjunto de empresas? Que elas têm um perfil sociodemográfico mais ou menos parecido, elas partilham de uma ideologia em comum, ou seja, da modo de fazer, né, e, em geral, também partilham relações afetivas, sejam de amizade, né, para além do trabalho, sejam de relações familiares até, dentro e fora do trabalho, tá? E em que se baseia essa ideia de ideologia comum? Que elas acabam criando performances estético-políticas, ou seja, na medida em que eu me relaciono com essas pessoas, na medida em que eu tenho um afeto com essas pessoas com quem eu trabalho, e que a gente partilha de um certo background sociodemográfico, econômico, territorial, eu acabo também entendendo que as minhas narrativas vão refletir essas relações.
E, de fato, quando eu estudei os vários grupos, né, independentes que tinham alguma projeção nacional e internacional, naquele momento, eu pude criar uma certa, como eu explico para vocês, um certo conceito, né, para falar desse modus operandi, ou seja, de como, que prática é essa, né, da produção audiovisual independente, né, que faz, vocês vão ver que 70% da produção audiovisual brasileira vem desse tipo de empresa, desse tipo de trabalho. E o que é esse modus operandi? Né? Em sua maioria, jovens, os realizadores costumam atuar por projeto e ressignificam a ideia de carreira, de trabalho, de remuneração, lucro e até a própria noção de empresa. São grupos criativos, coletivos, artistas independentes que compartilham de ideologias, formas de fazer e de circular suas obras. Ora, renegando totalmente a institucionalidade, criando seus próprios alter-circuitos comerciais, ou seja, inventando suas próprias maneiras de fazer distribuição, de fazer exibição, de financiar as obras, ora se utilizando das brechas dos circuitos institucionais e comerciais industriais do mundo globalizado, ou mesmo aproveitando-se integralmente desse mesmo circuito. Então, quando eu falei para vocês que essa definição de independente é escorregadia, é por essa razão também, porque não dá para dizer, se a gente fosse definir o cinema militante nos anos 60, 70, na França, a gente ia pensar, então, é um filme independente, inclusive de recursos públicos, eles têm seus próprios meios de produção, os temas são necessariamente políticos e, portanto, militantes, e eles têm uma forma de fazer específica. No Brasil, a gente vê tanto isso quanto outras formas de fazer também, que são as empresas ou coletivos que se unem ou se desunem, né, que podem formar aquelas alianças temporárias através de coproduções internas, que é outra característica. Normalmente, na indústria, você não vê tanta cooperação entre agentes que são inicialmente concorrentes. No Brasil, você vê muita coprodução interna, né, diferente de outras cadeias produtivas, e que, eventualmente, elas ou rejeitam essa relação com a institucionalidade, com o Estado, com o mercado estabelecido, ora, elas vão se aproveitar dessas brechas e vão fazer o uso desses mesmos circuitos para se capitalizar, seja simbolicamente, seja economicamente. Então, qual é esse contexto em que a gente vê o crescimento dessas empresas, né, nos últimos 15 anos? Primeiro, que a gente chama de capitalismo pós-industrial, que é fortemente baseado na ideia de que a propriedade intelectual e a informação é que vão fazer o diferencial das empresas, portanto, as pessoas e os criativos é que vão ter uma importância maior do que efetivamente infraestrutura, maquinário, que é comum na indústria de base, na indústria de outras cadeias, né? Foi fortemente beneficiado, esses grupos foram beneficiados pela democratização das novas tecnologias de informação e comunicação, e aí entender essa tecnologia como um input social, ou seja, algo que permite aquelas pessoas, né, de se projetarem nacionalmente ou no mercado a partir do uso dessas tecnologias, né, fazendo uso delas. A formação de redes, né, e desenho de novas territorialidades, algo também que não é muito comum em outras cadeias, em outras indústrias mais estabelecidas, ou seja, independente do território que é fisicamente ocupado por uma ou duas pessoas, elas podem formar relações de rede entre elas. Na prática, eu posso pegar Minas Gerais, né, uma produtora de Minas Gerais, uma produtora de Pernambuco, e a gente juntos fazer um projeto de um realizador da Bahia. Vocês podem ver também relações entre empresas do Sudeste, São Paulo, Rio, né, que não tem, apesar de estarem no que a gente conhece normalmente como eixo, né, do Rio-São Paulo, não estão no mainstream, ou seja, não são estabelecidos como outras grandes produtoras daquele mesmo local, então elas precisam fazer alianças com essas produtoras maiores, com distribuidores maiores, ou com produtores de outros estados, para poder desenvolverem seus projetos. Além de que o fato que as novas tecnologias, e eu estou falando especificamente da internet, também permitiu que esses coletivos, essas empresas, tivessem seus integrantes espalhados pelo globo, na verdade, porque uma vez que a gente tem a possibilidade de trabalhar remotamente, e isso é uma realidade que a gente experimenta bem hoje, isso já era uma forma de trabalho já conhecida por essas pequenas empresas e coletivos de produção audiovisual. Então,
Por isso que a noção de circuito e de cena, né, que é de Michael Heschmann, ela é mais interessante para a gente porque ela não está atrelada a algumas características que a administração, que a economia dá para a gente conceituar o que é a indústria. Porque circuito e cena, você percebe que há uma ligação, mas você possibilita a flexibilização dessas relações, né? A coisa do espaçamento territorial também é possível. A indústria normalmente ela está focada no mesmo território, ou seja, o maquinário e as pessoas estão no mesmo lugar, né? Ou coordenadas por um grande centro, é o caso das indústrias que fazem partes, né? Dos seus produtos em vários espaços do globo, mas elas estão coordenadas por um grande centro. Essas associações, esses coletivos, não estão coordenados por esse centro, é como se elas tivessem vários centros, né, de emissão de ordem, de emissão de trabalho, né, e de criação também. Por isso, essa ideia de circuito de cena, e também duas outras metáforas que a gente poderia usar, né, para essa relação econômica que existe e de troca de valor, que vão, primeiro, além do financeiro, que é a teoria da dádiva de Marcel Mauss, e, finalmente, a ideia de sociedade pólen, de Butang, porque ele fala que essa semeadura, né, ou seja, espalhar o pólen pode ser pela força do contexto, que o vento, por exemplo, que espalharia essas ideias, essas criações naturalmente, e outra parte pela ação dos próprios integrantes dessa sociedade, que é pela necessidade de sobrevivência. Então, se a abelha sai de uma flor a outra, espalhando o pólen, também esses integrantes, os produtores, os agentes, saem de uma empresa para outra, de um projeto para outro, levando também suas características. Outra característica aí que a gente pode falar é justamente dessa colaboração em várias funções. Primeiro, é uma circulação grande das mesmas pessoas em vários projetos, eventualmente ocupando funções diferentes, mas esse hábito, esse estar junto, e por ter afeto envolvido, acaba criando uma espécie de um filme que é resultado, no final das contas, dessas interações sociais e políticas e econômicas desse campo. Então, qual é esse contexto? Ainda que a gente vive que, apesar da gente ter evoluído, da gente ter criado novas condições para que essas produções aconteçam, né, tem ainda algumas questões que são históricas do cinema brasileiro, que são bem traduzidas por esses autores que estão aí no slide, que são Altran, Arthur Altran e Bernardet, que falam dessa característica que é a descontinuidade, né, das políticas e essa necessidade de falar de indústria. Quase sempre, especialmente nos momentos de crise, vocês vão ver a produção, os agentes de produção falando de, mas a gente tem uma indústria, mas a gente injeta dinheiro na economia. Isso tudo é verdade. Mas isso conflita também com o próprio autodiscurso de que a atividade é artística, de que a atividade é independente e que ela tem interesses, vontades, né, desejos políticos que não são necessariamente, se coadunam necessariamente com o discurso da indústria. Então, a gente está sempre resvalando nessa relação entre a gente é uma indústria, a gente quer ser tratado como uma indústria, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas questões do cinema independente, autoral, que precisam ser colocadas. Em contraposição, do ponto de vista do consumo, a gente tem esse parâmetro aí, com o filme norte-americano, que é o público do filme norte-americano, e sempre com a ideia de que a gente pode chegar nesse lugar. Por isso, esse discurso do pensamento industrial, ele é bastante forte. Outra característica é a presença forte do Estado brasileiro na dinâmica desse contexto e forçando, muitas vezes, a conformação dessas pequenas empresas como tal. Porque, percebam, grande parte dessas produtoras que hoje são agentes econômicos, que são produtoras, eram apenas coletivos, eram apenas pessoas que se juntavam para fazer um determinado trabalho e não tinham necessariamente uma estrutura institucional de empresa, e que assim fizeram em função das exigências do Estado, como grande financiador, né, do cinema brasileiro, para que essas empresas coletivas se conformassem dessa maneira. Então, passando bem rapidamente por essa relação de políticas e janelas, então, pós-retomada, né, que é basicamente onde se centra
minha pesquisa, a gente tem uma certa insuficiência do modelo de incentivo fiscal, né, das leis de incentivo. A Ancine se forma como agência ainda sob vários comentários dos especialistas, das pessoas da área, dizendo que não é o modelo ideal, né, como agência, especialmente porque ela vai assumir, pouco a pouco, a coordenação do fomento, ao mesmo tempo em que ela regula. Então, como agência, isso é um pouco problemático, né, de juntar essas duas coisas, né, na medida em que ela regula, ela, em tese, não teria braço ou estrutura para financiar, e ela também não pode fiscalizar ela mesma, uma vez que ela é uma instituição de fomento, que ela deveria também fiscalizar instituições de fomento. Então, o problema de estabelecer assim como agência reside um pouco nessa relação, né? A instalação do fundo setorial, a existência, a criação do fundo setorial do audiovisual em 2006 é um ponto que a gente pode dizer de virada, né, para a produção audiovisual brasileira. Acho que Bernardo vai mostrar um pouco melhor isso também, e que tem a ver com o Plano Nacional de Cultura, né, que foi adiado por mais alguns anos agora. Qual é o problema dessa relação, desse contexto, das políticas em relação às janelas? Primeiro, a TV, que sempre foi uma grande janela, um grande veículo, né, presente em quase 100% do território brasileiro, em 100% das casas, né, quase, foi muito pouco regulado historicamente, né, e existia um afastamento até querido, assim, provocado pelos próprios agentes durante um período da história do cinema brasileiro, que os realizadores do cinema não queriam ser considerados realizadores da TV também. Então, enfim, isso acabou dando à janela da TV um caráter subexplorado, né? Houve tentativas pontuais de regular essa relação, de usar a janela da TV como um meio para difusão, distribuição do cinema brasileiro, e também como fomentador, porque as TVs poderiam, os canais poderiam ser parceiros de produção das produtoras independentes, né? Talvez a melhor tentativa que tenha ocorrido é a lei da TV paga, né, do SEAC, que hoje está sob a mira de mudança nela por causa da presença do streaming, né, porque, de fato, a própria pandemia mostrou para a gente o quanto a gente precisa regular esse mercado, né, o fato da gente ter crescido aí mais de 30%, 40% no consumo de canais de streaming de TV paga, a gente percebeu que é uma janela que está subutilizada, subexplorada pelo cinema brasileiro, que é uma situação que é reforçada pela desregulamentação do setor, né, porque a falsa ideia de um equilíbrio do mercado, que o mercado chegaria ao equilíbrio, mostra que, na verdade, só tem mesmo desequilíbrio. E, como sempre, existe um lobby fortíssimo dos grandes investidores, tanto do ponto de vista do streaming quanto do ponto de vista da TV, de se criar regulação. Percebam que a TV aberta, ela continua sendo subexplorada ou não explorada, para dizer a verdade, pelo cinema brasileiro, né? Então, a resposta da narrativa, né, ou seja, o que a gente está produzindo, né? Primeiro, esses grupos, essas produtoras entendem que as produções são espaços de aprendizagem e convivência. Boa parte deles, né, desses grupos, dessas empresas que hoje fazem quase 70% do mercado brasileiro, se formaram suas alianças ainda no período de formação, nas universidades, nos cursos livres, enfim, né, percebem que há um condicionamento institucional. Elas sabem que muitas vezes, expressam isso nas suas falas, que muitas vezes os roteiros têm que ser adaptados, as formas de fazer têm que ser adaptadas, em função dessas questões institucionais, seja a burocracia dos editais, seja a burocracia da regulação do mercado, seja a burocracia de uma coprodução com um grande agente, que é o caso, nós já está falando de grandes distribuidoras ou de canais de televisão, né? Eles sabem que existe uma prática política junto com essa prática estética, então eles têm claramente isso, que sim, a gente partilha politicamente de alguns ideais, e sim, a gente acaba influenciando um trabalho do outro, em função disso, né, desse partilhamento, inclusive da formação, muitos tiveram formações similares. É isso que eu apelidei de continuum opus ludus, que é uma relação entre trabalho e vida muito simbiótica, ou seja, justamente porque existe uma relação de afeto, porque, ao mesmo tempo, uma percepção de que as condições econômicas influenciam diretamente essa produção, eles
transformam vida em trabalho, trabalho em vida e por aí vai. Tentam conformar essa relação de forma mais tranquila, o que a gente pode discutir se, no fundo, não é um acirramento do capitalismo, ou seja, ele domina todas as áreas da nossa vida, inclusive a afetiva e a pessoal, porque isso se transforma num valor a ser trocado, né? A necessidade de adaptabilidade, todos fizeram isso, né? Saíram da informalidade para a formalidade em função do Estado, né? E percebem e querem continuar tendo as suas produções como um espaço para improviso e experimentação. Essas empresas, pequenas empresas que vão continuar surgindo, vão ser as novas entrantes, são responsáveis muitas vezes pelos grandes picos de inovação que a gente tem nas cadeias, né, nos circuitos produtivos. Por quê? Porque elas têm menor compromisso com a institucionalidade quando elas surgem e elas podem acelerar, fazer com que as outras empresas do setor se adaptem. Então, era um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que Berna complete aí, né, depois que a gente faz os filmes, o que que a gente, para onde é que a gente pode sair, né, nessa relação das janelas aí. Deixa eu começar a falar. Então, primeiro, boa tarde, gente. É um grandíssimo prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito a Manu pelo convite e o Will ou seja, tipo, parceiro nessa mesa. Como vocês provavelmente já perceberam, eu sou gago, então continuarei gaguejando na minha fala, mas aí, caso vocês não tipo, entendam tipo, algum ponto, alguma coisa, vocês me pedem que eu tipo, repito sem problema nenhum. Eu sempre entendo tudo, Bernardo, sempre entendo tudo, não se preocupe. Tá bom, ainda nervoso, mas vamos lá. Tipo, eu tava questionando muito se eu dava o maior enfoque às políticas públicas ou realmente à distribuição. Aí, daí, tipo, pelo que o Manu falou, eu vou seguir com a cadeia, e caso vocês tenham alguma dúvida voltada para políticas públicas, querendo ou não, eu vou terminar falando na minha fala alguma coisa sobre políticas públicas, mas caso tenha alguma coisa específica, só levantar a mão ou falar no chat. Eu tenho um pouco de dislexia, aí eu não consigo falar e acompanhar no chat. Mas caso... Eu faço isso, Berna, vê só. Justamente para não... Porque eu, por exemplo, fico meio atrapalhada. Eu perco o meu raciocínio, que é muito rápido. Então, se eu ficar olhando o chat também, às vezes eu me perco. Acontece muito nas aulas. Então, minha sugestão é que você faça a apresentação, o pessoal anota as dúvidas e depois a gente faz as perguntas. Beleza, vamos lá. Eu vou apresentar aqui, então. É uma coisa bem simplesinha que eu vou mostrar para vocês, mas é o básico do básico que me ajudou a entender como é que funciona de fato essa cadeia, que é o triângulo que a gente conhece por essa cadeia, que é o triângulo de produção, distribuição e exibição. Então, o que é que acontece? Nesses últimos 10 anos de a política pública, o plano da Ancine para alavancar as produções brasileiras foi atuar em 3 áreas. Nas áreas de aumento, na área de fiscalização e na área de regulação. O que? Quando eu tenho aumento, e entenda-se por aumento, o Estado colocar dinheiro nas produções brasileiras, esse fomento pode ser tanto direto quanto indireto, sendo bem resumido aqui. O fomento direto é quando o dinheiro sai do caixa do Estado e vai direto para as produtoras, e o fomento indireto acontece quando o Estado deixa de recolher uma parte do imposto de renda, e as empresas privadas, elas podem colocar esse dinheiro que elas iriam dar para o Estado para produções independentes brasileiras. Isso durante muito tempo foi muito bom, e foi o que trouxe a retomada do cinema brasileiro, mas é muito importante a gente sempre lembrar que quando a gente deixa no mercado privado o poder de decisão, a diversidade vai ser menor. Quando a gente deixa na mão do mercado privado o poder de decidir o que vai ser produzido e o que não vai ser, eles sempre vão voltar a produções
mais voltadas para o grande público, digamos assim, depois eu posso falar de cada política pública específica, mas em plano geral é isso. Então a gente tem o Estado colocando dinheiro para que os filmes sejam feitos, a gente tem o Estado regulando. O que é regulação? É dizer para essas empresas privadas: ei, galera, vocês estão explorando o nosso mercado, explorando a nossa população, explorando o poder de compra do nosso povo, então vocês vão ter que agir sobre determinadas regras. Assim que surge a lei da TV paga, que estabelece a cota mínima de produções brasileiras em televisão por assinatura. Lá em 2011? 2012? Por aí, né? 11. A gente tem a cota de tela, que por lei, esse ano o último ano da cota de tela, que estabelece uma quantidade mínima de sessões, que as salas de cinema, ou seja, a gente volta para aquele triângulo, que as exibidoras, elas vão ter que passar na sua grade de programação, e a gente tem, no meio desse fomento e no meio dessa regulação, a fiscalização para que faça tudo isso funcionar de forma teoricamente fluida, né? E aí, então, com o fomento, a gente tem uma maior oferta de obras, então, assim, o mercado começa a produzir mais, as produtoras conseguem fomento, elas começam a produzir o seu, conteúdo, e, do outro lado, a gente tem a regulação, que força com que o mercado de, exibição demande esse conteúdo. Porque, de nada adianta uma grande feira com várias frutas e não tem, comprador, sabe? Ou, de nada, adianta muitos compradores e uma feira que não tem fruta nenhuma. Em resumo, sendo bem rústico, é isso. E aí a gente tem o meio do termo, que poucas pessoas falam, que é o meu meio do termo favorito, que chama a distribuição. Então, durante todos esses 10 anos, a gente teve uma política pública extremamente voltada para a produção e para exibição, o que foi muito bom para o nosso setor, o que foi muito bom para o nosso mercado. Mas a gente teve uma pouquíssima atenção de políticas voltadas para a distribuição. Então, assim, quais vão ser as empresas que vão pegar o que está sendo produzido e colocar na sala de cinema, e colocar no streaming, e colocar nas televisões, essas, sabe? E, não só isso, mas qual elo da cadeia vai ficar realmente preocupado com o público. Porque, é claro que nós queremos fazer os nossos filmes, a gente quer fazer as nossas vozes serem ouvidas, né? A quem não quer, mas é muito importante, desde o início, que, a gente pense para quem que a gente está fazendo aquele filme. Qual o público do nosso filme? Quem é que vai ver esse filme, sabe? E quando a gente trata do cinema brasileiro independente, não só quem vai ver, mas, como aquele filme vai fazer a diferença no dia daquela pessoa, sabe? Como aquela pessoa vai se sentir representada por esse cinema que nós estamos fazendo. Na teoria tá tudo bonitinho, né? Tá tudo muito lindo, mas aí chega a pandemia e faz isso daqui. E nem a gente mais sabe como funcionam as coisas. Hoje eu trabalho em uma distribuidora e é um aprendizado diário de como as negociações estão funcionando. Então, assim, antes as produtoras faziam um contrato com as distribuidoras e as distribuidoras eram responsáveis por essa venda para as plataformas. Entenda-se por plataforma, as salas de cinema, os streamings, as televisões, mas com a pandemia e o crescimento de poder das plataformas e também a falta de regulação, como o Manu já mencionou, a falta de regulação das plataformas, as plataformas agora elas têm contato direto com a produção, e elas têm as suas próprias produções, e, no meio desses, quatro aqui, da produção, da distribuição, da exibição e das plataformas, que ninguém sabe muito bem direito o que é, porque é tudo ao mesmo tempo, a gente tem a agregação. O que é a agregação? São empresas que são especializadas em pegar o conteúdo das distribuidoras e colocar em plataformas de compra transacional.
o que é uma plataforma de compra transacional. É Now, tipo, é Claro, é tipo, Oi Play, é Google Play, é tipo, é YouTube Play. Mas sempre que a gente faz qualquer operação financeira, e quando tem poucas empresas atuando em diversas operações financeiras, a gente tem o que, tipo, o que, tipo, a gente chama de, tipo, cauda longa. Então, assim, tipo, não necessariamente essas agregadoras tem grande valor de venda nessas plataformas de tipo transação, mas elas são tão poucas empresas e elas têm tantos filmes que elas ganharam um poder financeiro muito grande. Isso está fazendo com que tipo as próprias agregadoras agora sejam produtoras também, agora sejam tipo exibidoras também e sejam distribuidoras também. Então, assim, o mercado de fato está bagunçado e, tipo, alinhado a isso, após o impeachment da nossa presidenta Dilma Rousseff, o golpe, né, vamos falar, tipo, a gente teve uma diminuição muito grande da força da nossa agência nacional, tipo, cinema. É que antes, de fato, era essa instituição responsável por deixar cada empresa dentro de cada caixinha para que não se tornasse essa bagunça que se tornou hoje. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E aí, eu queria trazer para vocês alguns números. Eu trouxe os números até 2019 e eu trouxe do pós-início da pandemia também. Então, de 2010 até 2019, em tipo amarelinho, é a quantidade de filmes brasileiros lançados em salas de cinema. Então, a gente tem, em 2010, apenas 74 filmes, em 2019, a gente chega a 167. Então, assim, a gente mais do que dobra a nossa produção em questão de 10 anos. Isso é uma clara funcionalidade da política pública voltada para fomento. Mas aí, de novo, tipo, a gente tem produções que elas não têm dinheiro para distribuição. O que é o dinheiro para distribuição? O dinheiro para distribuição é o dinheiro de marketing, é o dinheiro de botar o seu filme em propaganda na Globo, é o dinheiro de colocar pôster do seu filme nos pontos de tipo ônibus, o dinheiro para pegar o seu filme, colocar dentro de HD e mandar para o máximo de salas de cinema possível. Eu posso falar mais especificamente sobre essa parte da distribuição, caso vocês queiram. Depois, na hora do debate, porque se entrar aqui, eu fico 2 horas falando da logística da coisa. Mas, então, a gente tem um grande crescimento de produções brasileiras, aliado a um grande crescimento de lançamento de filmes dentro do nosso mercado nacional. Em roxinho são todos os filmes. São as produções brasileiras, mas as produções internacionais. Mas o que é que aconteceu? Como a gente tem pouca política pública voltada para distribuição, os nossos filmes, ninguém sabe que eles são lançados. Quando eu falo por ninguém, entendam senso comum. As pessoas que veem as novelas da Globo. Ninguém sabe que eles são lançados. Os nossos títulos não chegam no nosso público. Então, assim, roxinho. É o público de todos os filmes lançados no Brasil de 2010 a 2019. Então, a gente tem um crescimento de público em salas de cinema no Brasil, mas, em vermelhinho, é o público dos filmes brasileiros. Mesmo com o crescimento do número de lançamentos, a gente não atinge também um crescimento de número de público. E isso é devido a muitas coisas. É devido desde dinheiro para distribuição, é devido desde falta de política pública mais forte para regulação, como o Manu mencionou, a gente não tem regulação para televisão aberta, que é, querendo ou não, a maior mídia brasileira. E da parte da cadeia da exibição, então, esse último elozinho aqui, a gente tem um crescimento de salas de cinema muito grande, porque a gente tinha programas de fomento voltados também para infraestrutura do parque exibidor brasileiro. Mas aí eu faço questão de trazer dados após o início da pandemia também, de salas de cinema. Infelizmente a gente não tem notícias, mas no mês passado o Filme B, que é uma agência de pesquisa,
Cinema do Brasil disse que em um dos maiores lançamentos do ano, que foi Velozes e Furiosos 9, dessas 3.500 salas que estavam abertas em 2019, apenas 2.500 estavam abertas. Então, assim, se a gente tem um grande lançamento de filme brasileiro e das 3.500 salas que a gente tinha no Brasil, apenas 2.500 estão abertas, a gente consegue ver aí já uma lacuna de quem conseguiu sobreviver à pandemia e quem não conseguiu, o que é muito triste. E aliado a isso, a gente tem o lançamento em salas de cinema também. Eu trouxe os dados do início desse ano. Então, em 2019, a gente tinha 42 filmes lançados em janeiro. Em 2020, a gente teve 38 filmes. Em 2021, a gente teve 18 filmes. Em fevereiro, a gente tem 44 filmes lançados em 2019. Em 2020, a gente teve 37. Em 2021, 19. E aí, março, em 2019, a gente teve 48 filmes lançados. Em 2020, 28. Em 2021, 7. E aí, quando estoura a pandemia em 2020, no finalzinho de março, meio de março, né? A gente tem 0 filmes lançados em sala de cinema em abril. Contra 14 filmes lançados esse ano e 49 lançados em 2019. Então, assim, a pandemia, ela foi uma, avalanche para o nosso cinema brasileiro, assim. E o público de salas, a gente tem, na minha visão, a gente está lançando muito filme ainda, comparado ao que ao que poderia ter acontecido. Mas mesmo assim, o público, ele não está voltando. Então, assim, as salas de cinema, elas estão reabrindo, os filmes estão sendo lançados porque o nosso mercado precisa sobreviver. Mas o público não está indo para a sala de cinema. Por quê? Porque o público não está vacinado. Então, lógico que o público não está indo para a sala de cinema. Então, a gente tem esse cenário bem triste. E de, concentração também. Em 2018, como vocês podem ver aqui, a maior parte da renda em salas de cinema é para majors, entenda-se por major, Disney, Warner, Sony, Paramount e Universal, porque a Fox foi comprada pela Disney. Então, assim, a gente só tem 5 grandes empresas mundiais que são responsáveis por 90% do nosso mercado. E mesmo falando das distribuidoras independentes, a gente tem uma grande concentração na duplinha Paris Filmes e Downtown. Então, 92% do nosso mercado independente é dominado por elas, ainda, mesmo após a pandemia. Isso são dados de 2018, mas vendo os dados diários de bilheteria, continua a mesma coisa, não mudou nada. E aí, é mais ou menos esse cenário, assim, que eu quis trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida específica em relação a como funciona, de fato, a distribuição, assim. Obrigada, Bernardo. Já que esse público não está no cinema, onde é que está esse público, Will? Onde é que as pessoas estão vendo audiovisual? Não é? Vai lá. Olha o gancho aí. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, Manu, e obrigado, Bernardo, pela apresentação agora. Achei legal que o Bernardo já tocou nessa questão do pós-pandemia, né, enfim, o caos. Mas voltando um pouco, assim, a minha pesquisa, que ainda está em andamento, né, ela é uma continuação da pesquisa que foi desenvolvida por Bernardo, e o panorama, ela parte do panorama que se deu no cinema nacional depois, após a retomada, né, onde teve esse aumento que o Bernardo falou, né, da produção nacional, até antes da pandemia, né, lógico. Os filmes nacionais estavam sendo lançados. Estavam sendo cada vez mais produzidos, o volume de produção estava aumentando, só que o consumo não estava aumentando, acompanhando esse avanço, né, por vários motivos, como ele falou. Só que, enfim, o problema persiste, assim, e o que essa parte da pesquisa faz, né, pensando ainda nesse problema, né, olhando para o caso do cinema pernambucano, é pensar, olhar para o público e tentar entender por que do ponto de vista do público, do ponto de vista do comportamento do público, por que
essa mudança de comportamento não está acontecendo, apesar da oferta cada vez maior de filmes, né? Então, ela parte desses 4 problemas que eu coloquei aqui. Problemas de pesquisa, que é por que o consumo de filmes brasileiros e pernambucanos, em particular, não aumenta na mesma proporção dos investimentos na sua produção e distribuição. E como a estrutura de mercado influencia o consumo do público brasileiro a essas produções, né? Como Manu e Bernardo já falaram, assim, dessa estrutura que já tinha alguns problemas e agora com a pandemia ficou ainda mais caótico, então como isso afeta, né, nesse distanciamento, entre público e produção, como os atravessamentos de raça, gênero e regionalidade provocam distanciamentos e aproximações entre as produções e as salas comerciais e, por consequência, do grande público, pensando nessa desigualdade mesmo que existe, tanto de acesso ao cinema, porque a gente sabe que o cinema, na sua janela de estreia, né, que a sala de cinema, ela é acessada por um público que tem uma raça, um gênero e uma regionalidade específicas, porque se você for olhar o mapa de concentração das salas de cinema, elas têm uma concentração que é bem desigual assim ao longo do país, né? Nas regiões sul e sudeste tem uma grande concentração de salas de cinema por, por pessoa, por indivíduo que reside, enquanto nas outras regiões isso é mais difuso. E, enfim, raça e gênero também afetam nesse acesso. E essa pesquisa, como essa parte da pesquisa, como ela busca entender quem é esse público, quem são essas pessoas que consomem cinema nacional, como elas se comportam, ela busca justamente ver como essas assimetrias se dão assim, no acesso. E a última, existe uma diferenciação temática e narrativa entre as obras pernambucanas e as do resto do país, sobretudo as sudestinas. Como a pesquisa tinha um recorte do cinema pernambucano, né, também é relevante entender se o público percebe um cinema pernambucano como diferente das outras produções nacionais, né? Porque, enfim, uma coisa é a nossa opinião do que vem a ser cinema pernambucano, se é que existe alguma diferença. Outra coisa é como o público enxerga, né? Será que o público enxerga as obras do cinema pernambucano como diferentes, seja em temáticas ou seja em qualidade das do resto do país? Enfim. E aqui eu coloquei um breve resumo assim, disso que eu estava falando, né? Nesse segundo momento da pesquisa, pretendemos traçar, a partir do levantamento da primeira fase, o perfil consumidor dos filmes nacionais, levando em conta a multiplicidade de plataformas disponíveis, assim como as relações de capital financeiro, cultural simbólico, hábitos de consumo e campo abordados nos estudos de Pierre Bourdieu. Enfim, com relação a essa multiplicidade de plataformas disponíveis, é até interessante que o Bernardo tenha tocado nesse ponto do acesso, né, do pós-pandemia, porque no pós-pandemia justamente onde o público está mais consumindo cinema, como as salas de cinema estão fechadas, é no streaming, né? Então, um processo que já vinha acontecendo, imagino eu, já vinha acontecendo dessa multiplicidade de plataformas, né, aumentarem, né? Antigamente só tinha o cinema e a TV, agora a gente tem cinema, TV e streaming, bem populares, como as respostas do questionário que eu fiz vão mostrar. Agora a gente tem, tipo, aquela realidade do cinema não chegar, ela, eu acho que não é tão bem assim, porque a produção está escoando também, não completamente, mas também está escoando para esse serviço de streaming. Né? A Netflix, por exemplo, tem vários filmes e vários filmes do cinema independente, filmes que ganharam festivais e tal, e que estão lá, mas mesmo assim o público continua não acessando, ou será que acessa, né? Então, é justamente essa perspectiva que a gente está trabalhando agora nessa pesquisa, né? Tipo, entender, agora que o cinema nacional também está ali junto na mesma janela, né? Teoricamente, disputando igualmente o clique do usuário no serviço de streaming, o que faz o consumidor, o público,
não clicar para ver um filme nacional ou clicar para ver um filme nacional. Entender como o que motiva, qual é a motivação que existe no público para assistir ou não assistir é essencial nesse momento, assim, porque conforme as plataformas vão ficando cada vez mais diversas, né? Então os conteúdos tendem a ficar todos misturados, assim, e a gente sabe que tem essa questão do algoritmo e tal, mas a gente precisa se antecipar a isso também para entender como lidar com isso e tentar disputar espaço, né, nesses ambientes também. E as relações de capital financeiro e cultural simbólico e hábitos são conceitos dos estudos de Bourdieu, que, enfim, de maneira bem geral, assim, ele fala que o hábito de consumo das, é, relacionado aos bens culturais, ele não está associado somente à questão do capital financeiro, né, mas é uma relação entre capital financeiro, capital cultural e capital simbólico. Capital financeiro e capital cultural. Que, enfim, né, conforme, partindo disso, a gente organizou um, um questionário com o objetivo de entender melhor como esses recortes influenciam no acesso ao cinema. Enfim, aí eu coloquei os objetivos também da pesquisa, que partiram desses problemas que eu falei antes, descrever vantagens e desvantagens em assistir filmes na sala de cinema através de outros meios de consumo, especialmente testando a hipótese do uso de VOD. Como a gente está indo ao público para entender o comportamento dele, é justamente entender se o público vê uma diferença, vê alguma vantagem ou desvantagem de ver filmes na sala de cinema ou não, assim. Inclusive, no questionário que a gente fez, tem uma pergunta que é bem direta, assim, né? Como você acha que o consumo de streaming influenciou nas suas idas ao cinema? E os resultados são bem interessantes, depois eu mostro. Segundo, descrever a recepção da divulgação publicitária de cinema pelo público-alvo. Aqui é aquela coisa, né? Tipo, será que essa divulgação publicitária do cinema nacional está chegando no público, ou se não está chegando, porque não está chegando, ou se está chegando, mas também não está motivando ele a ver os filmes, por que isso acontece? É importante escrever justamente para que a gente possa direcionar nossas ações, né, no mercado de maneira a corrigir esses problemas, né, facilitar o acesso. E o último, descrever os níveis de identidade projetiva por assistir filmes com a procedência nacional, norte-americana, francesa, nacional e pernambucana por personalidade arquetípica. Aqui é um conceito de marketing, né, que é baseado nos arquétipos da psicanálise de Jung, né, que, enfim, que secciona padrões de comportamento assim e classifica os consumidores com base em arquétipos. E, tipo, o marketing digital, o marketing hoje é todo pautado através disso, né? Quer dizer, eu não sei, quem pode falar melhor de marketing é Manu, mas Mas sim, se baseia dos arquétipos. isso, os arquétipos. E para a gente é interessante entender de que forma, porque quando a marca faz uma campanha publicitária através dos arquétipos, o que ela quer é gerar identificação do produto que ela quer vender com a pessoa o público, o mercado consumidor que ela quer atingir. E para a gente é interessante entender, é importante entender se existe e qual seria essa identificação projetada no público com relação aos filmes nacionais, filme pernambucano e tal. E aqui e aos outros cinemas também, né? Nacional, norte-americano, francês. Por personalidade arquetípica. Então, é meio que tentar encaixar essas pessoas, esse público, né, nesses arquétipos, classificando lá numa ordem, enfim. E para entender de que forma essas pessoas se engajam ou não com os temas ou
os personagens do cinema nacional, enfim. E aí tem esses outros dois, que é quantificar e descrever aí do cinema durante ano, por sazonalidade, localização geográfica, temática narrativa. É, aqui a gente, como a gente está fazendo a pesquisa agora e começou, aplicou o questionário, já estava em contexto de pandemia, a gente está considerando o momento anterior à pandemia, que é quando os cinemas estavam funcionando e tal. E o último, construiu uma análise comparativa entre o consumo do cinema nacional entre as salas comerciais e consumo através das plataformas digitais, exemplo, Netflix e Amazon. É comparar, né, como é, essas pessoas que consomem cinema nacional, se elas consomem mais ou menos, dependendo da plataforma em que esses filmes estão sendo ofertados. E a metodologia foi, de maneira bem resumida, essas duas fases, assim, né? A primeira foi a aplicação do questionário estruturado em dois eixos, o socioeconômico e o comportamental. O socioeconômico é basicamente recortar por gênero, raça, classe social, trabalho, entre outros, assim. O comportamento é como essas pessoas se relacionam, né, enquanto consumidores de cinema. E aí, a partir desse questionário, entendendo melhor quem são essas pessoas, como elas se comportam, é que a gente vai fazer três grupos focais, com uma dinâmica de um grupo para entender melhor, a partir de entrevista e dinâmicas em grupo, né, como essas pessoas se relacionam. A gente, nesse espaço a gente vai poder, por exemplo, mostrar um vídeo ou um trailer de um filme e perguntar se as pessoas assistiriam esse filme, enfim, entre outras coisas, e assim entender melhor como essas pessoas lidam assim com tanto com a divulgação do cinema quanto do próprio cinema, assim. E a gente já aplicou o questionário, mas ainda estamos organizando o grupo focal. Então, os resultados que a gente tem são bem preliminares, assim. Eu vou mostrar alguns, assim, só a título de ilustração mesmo, porque, quer dizer, tem algumas coisas que são bem interessantes já. E, enfim, aqui é um recorte socioeconômico, né, como eu falei, só alguns. No estado tem 56% daqui de Pernambuco e 44% de fora de Pernambuco. Gênero tem também 60% de mulher, 34% de homens. E raça tem uma predominância de pessoas brancas, mas também tem uma boa faixa de pessoas negras e pardas. O que é bom porque a gente vai poder fazer aquilo que eu falei anteriormente, né, de entender como essas assimetrias por raça também se dão no acesso ao cinema. E aí aqui já mais econômico, né, a profissão. A profissão é importante porque o conceito lá de hábito de Bourdieu fala que quanto maior o capital cultural das pessoas, mais elas estão dispostas a gastar ou consumir cultura, né? Assim como se elas estão em ambientes de validação intelectual, tipo universidade e tal, elas também são mais propensas a consumir. Então, é por isso que a gente pergunta a profissão. E aí ficou bem dividido, assim, né? Eu tenho estudante, professor, jornalista, me pareceu muito também. E aí tem essa categoria economia criativa, que foi onde a gente reuniu, assim, profissionais do audiovisual, gente que trabalha com design, profissionais liberais, enfim, que trabalham com cultura, que justamente para entender melhor como esse público que pertence ao meio cultural se relaciona também com o cinema nacional. E outros tem profissionais de saúde, advogado, profissionais da indústria, enfim, servidor público, etc. E aqui a renda individual. É importante ressaltar que a gente pegou a renda individual porque a nós interessa o comportamento individual das pessoas, né? Então,
Geralmente, as classificações de classe social, elas levam em conta a renda familiar das pessoas, mas como a gente quer saber quanto o indivíduo, como o indivíduo se comporta, então a gente pegou a renda individual, né? E aqui tem 35% que ganha menos de um salário mínimo, né, que provavelmente são estudantes, eu acho, porque ganham menos de um. E aí tem uma faixa de 22% que ganha entre um e 2, outra de 16% que ganha entre 2 e 4, e uma faixa, por exemplo, de 8,6% que ganha mais de 10 salários mínimos. E é interessante que isso é um paralelo para a própria pra sociedade, de uma maneira geral, né? Quando você vai olhar o todo, né, o que a gente viu, assim, do Brasil, é bem parecido, né? Guardadas as proporções. Exatamente, de novo, como a gente está considerando a renda individual, mas fazendo um paralelo com a renda familiar, que é o que classifica a classe social, a gente tem meio que uma dispersão parecida, assim, com as classes sociais brasileiras. E aqui já algumas respostas do perfil comportamental do questionário, né? Que a gente perguntou sobre o gasto, quanto as pessoas gastam com audiovisual por mês, e aí a gente teve uma boa faixa que diz que gasta mais de R$ 50 por mês com audiovisual. É lógico que esses gastos aqui com audiovisual não é só tipo ingresso do cinema, né? Também é assinatura de streaming. Então, hoje em dia, como mostra o gráfico aqui do lado, né? 97,5% das pessoas que responderam usam serviço de streaming. Então, esse gasto mensal com audiovisual é basicamente um, uma constante, assim, entre todo mundo. Assim. Todo mundo tem acesso, pelo menos, né, ao streaming. Então, e, tipo, comparando esse gráfico anterior, né, que tem 35,2% que ganha menos de um salário mínimo, mas tem, aqui, quando a gente vai para o gasto, tem as fatias com menor gasto, que é nada entre R$ 1 e R$ 10, entre 11 e 20, são bem estreitas. Então, tem gente que ganha pouco, já dá para entender, assim, né, que tem gente que ganha pouco individualmente, mas mesmo assim gasta o equivalente a uma pessoa que ganha mais de 10 salários mínimos, assim, ou, enfim. E que essas relações, né, que essa relação, como o Bourdieu fala, não é só do capital financeiro, assim, não é só porque a pessoa ganha mais que ela não é o fato de a pessoa ganhar muito dinheiro que ela vai gastar muito proporcionalmente com produtos culturais, assim. Do mesmo jeito que também não é porque a pessoa ganha pouco que ela vai gastar pouco, proporcionalmente, assim. Isso vai depender de outras relações, assim, de outras questões que a gente está buscando entender melhor com essa pesquisa. E aí tem toda uma faixa se não me engano, 3 perguntas foram direcionadas, assim, Will, bem rápido, só para tu ir finalizando para a gente ter tempo para o debate, tá? Eu sei que tu estás no fim, mas dá é, uma pressinha aí. esse é o último slide. Pois é, só para ressaltar que a gente teve 3 perguntas relacionadas ao uso de streaming, né? Uma, essa aqui do lado direito, foi como o uso de streaming afetou o hábito de ir ao cinema. E 68,1% afirmou que não modificou o hábito de ir ao cinema, o que é interessante porque dá um indicativo de que a multiplicidade de janelas é uma coisa positiva, assim, ao acesso, né, à cultura, que essas janelas não necessariamente são concorrentes entre si. Mas, ao mesmo tempo, 29% afirmou que reduziu o hábito, né? Então, é importante também entender por que reduziu, e, e a gente espera entender nos grupos focais. E aqui no lado esquerdo foi a frequência com que as pessoas buscam por filmes nacionais no streaming, né? 44% das pessoas afirmou buscar pouco, 32% afirmou buscar muito e 21% afirmou buscar raramente. E esse dado aqui é muito importante para a gente porque é, entrando em contato com essas pessoas que, por exemplo, afirmaram buscar raramente, é que a gente vai poder entender por quê,
o que motivaria essas pessoas buscarem mais por filmes nacionais, assim. Enfim, é basicamente isso. Perdoa a confusão, é a primeira vez que eu falo dessa pesquisa, assim, mas, Não foi nada confuso, não, a gente entendeu tudo. mas é isso. Quer dizer, eu entendi tudo, também eu conheço a pesquisa. Mas Bernardo também entendeu. Bom, gente, eu não sei se já tem pergunta no chat, eu vi muitos comentários. Tami, já levantou a mão. Vou corrigir aqui uma falha minha. Eu não me apresentei, não me descrevi, então vou fazer isso agora. Eu sou negra, de pele clara, cabelo cacheado, na altura do ombro, todo vestido rosa. Não dá para vocês verem que é vestido, mas eu tô vestido rosa, colar de coquinho, herança da minha tia, óculos de grau, meio, sei lá como é isso, meio camuflado, sei não. E estou na minha casa, na sala de trabalho, com livros ao fundo. Eu sou Manu Costa, que falou primeiro aqui nesta transmissão. Aí, quando vocês forem responder algumas perguntas, William e Bernardo, vocês fazem o mesmo, por favor, e Tami o mesmo agora na hora de perguntar. Fica à vontade, Tami, liga o microfone. Oi, gente, boa tarde, todos, todas e todes. Muito legal estar aqui com vocês, muito boa a fala, maravilhoso poder estar aprendendo um pouquinho mais com vocês. Eu sou Tami de Paula, eu sou estudante de cinema da UFPE. Estou num escuro aqui, numa luz meio baixa, fundo bem estouradinho, carinha inchada. E acho que é isso, né? Visualmente. Você é mulher cis, né? Também tem isso. Não entendi. Você é mulher cis. Ah, sim, é verdade, esse bilhete. Sou mulher cis, branca. E é isso. Eu queria perguntar algumas coisinhas para vocês. Queria que, se pudesse, Bernardo esclarecesse um pouquinho sobre essa questão da agregação. Foi a primeira vez que eu escutei, ficou meio confuso para mim essa diferença com as plataformas, quem é esse sujeito, assim, exatamente, que foi uma fala rápida também, entendo, que tinha seu tempo, aí que se pudesse explicar um pouquinho melhor, assim, que ainda ficou um pouquinho confuso para mim. Fiquei curiosa com a pesquisa de Will, como vocês definiram esse público, quem foram as pessoas entrevistadas, como vocês fizeram esse recorte. E eu queria saber, assim, talvez seja a Manu, se existe alguma política pública de nível estadual ou nacional de formação de público, porque a gente investiga tanto isso, né, de como é que a gente vai fazer para as pessoas assistirem nossos produtos, né? E tem políticas públicas nessa área? Como é que está isso? No mais, agradecer e muito satisfeita de estar aqui. Parabéns a todos e todas e todos. Obrigada, Tami. Acho que começa com Bernardo, o Will, e termina comigo. Em seguida tem mais uma pergunta aí no chat. Vamos lá. O meu nome é Bernardo, eu sou branco, estou usando óculos meio redondo, eu tenho uma barbinha rala, o meu cabelo é curto, eu tô de casaco vermelho e eu sou homem cis também. Então, a agregação, eu acho que, como é uma coisa muito nova, é mais fácil eu colocar para você aqui o nome das empresas que fazem, e você dá uma procurada. O2, mas eu vou explicar direitinho o que é. No Brasil também faz. Em resumo, eu acho que a agregadora, ela é a empresa que nós pagamos, nós de distribuidores pagamos para ela codificar o filme, porque quando você faz a distribuição, tanto para distribuição para streaming quanto distribuição para a própria sala de cinema, há o processo de delivery, né? Então delivery é pegar o filme e colocar o filme no formato que aquela janela vai exibir. E aí, quando a gente fala de sala de cinema, as distribuidoras mandam
elas mandam, tipo, HD com o filme no formato DCP para salas de cinema colocarem no projetor. Mas quando a gente fala de, tipo, streaming, são vários outros formatos. Então, tipo, eu não sei nem direito dizer os formatos que são, que eu não sou... São múltiplos e variados. Cada plataforma tem um perfil de vídeo, de áudio, né, e de entrega também dos canais de acessibilidade. Isso. E aí, tipo, tipo, surgiram essas empresas para as quais nós, pagamos para que, tipo, elas coloquem os nossos filmes lá. Mas como mercado é mercado, negócio é negócio, não é só a gente pagar. Elas ficam com uma porcentagem da venda também, que a gente chama de, tipo, revenue share. Então, assim, tipo, vamos dizer, tipo, a gente paga R$ 5.000 para, tipo... Divisão de renda, né, Berna? Isso, então, isso. Isso, para isso, o obrigado, mais possível. Obrigado. É o modelo de negócio da maioria dos streamings, inclusive quando é direto com os produtores. Desculpa me meter, Berna. Mas é isso. Na verdade, a gente divide os lucros com essas empresas, a partir do número de visualizações, tá? Isso. E aí, tipo, quando, tipo, a gente paga essas plataformas, para elas codificarem os nossos filmes para o Now, para elas codificarem os nossos filmes para, tipo, Oi Play, tipo, a gente paga elas, mas na transação, quando você compra um filme por, tipo, R$14,90, esse R$14,90, parte vai para, tipo, imposto e parte vai para essa empresa. E aí, tipo, empresa tira da parte dela e depois repassa para a gente. E aí, essa porcentagem varia muito. Pode ser 20%, 25%, 30%, Aí 40%. depois da distribuidora, tira parte dela, aí vai uma parte para os produtores. Aí os produtores tiram, dependendo do tipo de contrato, eu estou falando um pouco da negociação, que é estabelecida lá na produção, por isso a relação das coisas, tá? Quanto mais empresa coproduzindo, mais vai haver uma divisão desses valores. Então, o que vai acontecer? Sei lá, chegou R$5 para a distribuidora. Desses R$5, normalmente R$1,50 vai ficar para a distribuidora. É mais ou menos isso, Berna? Isso. 30%. Isso. Aí, os R$3,50 vão para o produtor. Normalmente, os contratos de coprodução, os mais duros, que a gente chama dentro da teoria dos contratos, os contratos de relação mais firme, mais intensa ou tensa, são os de fomento. Por quê? Porque eles, em geral, têm retorno também, o caso do fundo setorial. Se o fundo setorial, por exemplo, financia teu filme inteiro, 100% do valor veio do fundo setorial, desses R$3,50 vão ser, deixa eu pegar aqui, para não errar, R$3,50 por visualização, no caso a gente está dizendo, né? 80%, ou seja, R$2,80 desses R$3,50 voltam para o fundo setorial, tá? Então, vejam quando, assim, a gente está na produção, muitas vezes negociando salário com a equipe, negociando cachê, que as pessoas dizem, mas o produtor vai ganhar dinheiro com esse filme. Vejam qual é o nível de dinheiro que a gente vai ganhar com esse filme, os produtores e os diretores, que, em geral, no modelo de negócio da produção independente, que eu falava lá atrás, tem a ver com também uma cessão de direitos quase que igualitária, porque os produtores não têm dinheiro para comprar os argumentos dos filmes, então os autores entram como parte integrante dos direitos patrimoniais e de exploração comercial. É isso mesmo. Will, tudo, mano. Will, acho que é tu agora. Enfim, eu sou eu tenho pele negra, cabelo crespo, uma barba ralinha e um óculos redondo também. E é isso. A pergunta foi sobre como a gente chegou no público, né? A gente fez um questionário online e a gente repassou ele nos grupos, assim, grupo de gente do audiovisual, grupo da família, grupo e outras redes sociais também. E é lógico que se não fosse a pandemia, acho que a intenção era aplicar esse questionário nas salas de cinema, né? Com as pessoas que estão frequentando e tal. Só que como não podemos, a gente aplicou virtualmente. Mas, por outro lado, até foi legal porque tem gente de fora de Pernambuco também que a gente provavelmente não alcançaria se fosse presencialmente. Então, é isso. Aí o recorte para a segunda etapa também que a gente está fazendo é um cruzamento
entre aquilo que a gente quer responder, que é de comportamento, ou seja, quem é que vai ao cinema? Porque vai. Quem não vai de jeito nenhum? Porque não vai. Quem usa o streaming? Porque não busca, né, filmes brasileiros. Então, a gente vai formar grupos de mais ou menos 5 pessoas com esse perfil variado, que é para a gente ouvir a opinião dessas pessoas com perguntas abertas, né? Inclusive com motivação, ou seja, a gente vai passar um trailer e as pessoas vão dizer se elas se identificam ou não com aquilo, por quê, se elas se sentem atraídas ou não com aquilo. Além de a gente verificar alguns dados, porque você pode ter visto ali que as pessoas disseram, mais de 60% falou que não mudou o hábito de ir ao cinema, né, por causa da chegada do streaming. Mas, assim, isso elas falaram conscientemente, na hora que elas vão responder ao questionário. Mas pode ser que o comportamento seja outro. Então, o focus group é um pouco também para entender o quão válida é essa resposta mais racional, assim, ao questionário estruturado. E é isso que a gente está desenhando agora, para fazer agora em agosto, em setembro, a gente já teria os resultados. Sim, respondendo a tua pergunta de formação. Existiu já, a partir de 2002, 2003, quando a gente teve o desenho, né, do Sistema Nacional de Cultura, já no primeiro governo Lula, com os Ministérios da Cultura de Gil e Juca Ferreira, primeiro, né, já circulava um PL, um plano de lei, que obrigava o uso de filmes brasileiros em sala de aula. Então, inclusive, de cineclube também. Então, a ideia era justamente formar as novas gerações, assim como a TV formou a geração atual, né, de adultos e de jovens adultos e de pessoas mais idosas, né, em relação ao hábito, né, de ver filmes e esse olhar, né, de que tipo de filme a gente está habituado a ver ou busca ver. Teve primeiro essa inserção nas escolas, né, do cinema do filme brasileiro como instrumento pedagógico. Aí, aliado a isso, foi feita toda uma política de articulação de cineclubes, existia uma Secretaria de Articulação Institucional que fez a formação de vários pontos de cultura para se tornarem cineclubes, era outra política que existia. E, para não dizer que a gente não tinha acesso aos filmes, existia a Programadora Brasil, que fazia toda a condensação de vários programas, né, de filmes brasileiros, a partir de temas, e ele fazia essas caixas, e essas caixas foram doadas para todos os pontos de cultura, núcleo de produção digital, né, que foram formados a partir de editais públicos. Então, a BD, por exemplo, Pernambuco, se tornou um núcleo de produção digital, ganhou equipamento e tudo, por causa dessa política, e recebia mensalmente a caixinha da Programadora Brasil, que aí a gente tinha a obrigação de fazer as sessões, ou emprestar isso para alguém, e entregar relatórios. Além disso, teve a de infraestrutura do cinema perto de você, talvez o Bernardo possa falar um pouco melhor, que foi do estímulo para a montagem primeiro, montagem de salas novas, especialmente fora das capitais, né? Digitalização do parque também teve esse incentivo, né, de infraestrutura. Acho que só esses dois, né, Bernardo? São esses dois só. De digitalização e de criação de sala fora dos grandes centros, que chamava Cinema Perto de Você, que, de certa forma, é a ideia também de formar público, porque você está saindo dos centros ou você está promovendo uma infraestrutura melhor para o exibidor, para que ele receba uma multiplicidade maior de filmes, né, que não fossem 35 milímetros. Assim, veja, em 2014 eu ainda estava lançando com a Vitrine filme 35, que era o Eles Voltam. 2014, só 7 anos só, é que o parque realmente sofreu uma digitalização. Eu não sei te dizer hoje, acho que é 80% do parque ou é 90%, Bernardo, que está digitalizado? Acho que já foi todo, viu? Já foi todo. Até 2017, mais ou menos, era 80%. Deve ter mudado nesses últimos 4 anos. Então, talvez eu tenha te respondido nesse sentido. Hoje eu não conheço nenhuma política como essas que eu te citei. Sim, não tem mais. Né? Só em nível estadual você vai ter. Né? Porque, de fato, inclusive, algo que eu posso comentar sobre a minha fala, que eu dei uma corridinha para não tomar muito tempo, é que a participação dos editais estaduais, das políticas estaduais, ela foi capital para a formação dessas produtoras, né? Tanto em nível de formação,
mesmo, quanto para a estruturação, porque era mais fácil para elas começarem, né, administrando fundos menores, né, em nível estadual, que eles conheciam, para depois alçarem o voo para editais nacionais. E de tipo, formação e tipo, público mesmo, acho que acho que isso falando em tipo, política tipo, nacional, só isso tipo, durante a gestão de tipo, Gil, e aí tipo, a gente tem tipo, projetos patrocinados pelo governo que tipo fizeram essa coisa da formação de público para cinema, como é o exemplo da tipo, sessão vitrine, que tipo ela traz tipo de distribuição tipo de centralizada dos filmes, pensando em uma tipo curadoria que não necessariamente envolva produções do eixo Rio, São Paulo, e com grande aporte de tipo mídia para tipo marketing, assim, sabe? Porque tipo, quando a gente fala em formar pessoas, a gente precisa tipo impactar essas pessoas, e para impactar essas pessoas tipo a gente tipo compete com novela da Globo, a gente compete com série da Netflix, a gente compete com série da tipo Disney Plus, em que tipo o preço de produção dessas obras é o mesmo preço que eles usam de tipo e tipo E&A que chama, que é o tipo P&A, o tipo orçamento para distribuição do filme, print and advertisement, então cópia e marketing. Então, tipo, quando a gente pensa em formação de público, a gente tem que pensar em festival, a gente tem que pensar em cineclube, mas a gente tem que pensar também no tipo dinheiro que a gente tem que ter para fazer esse marketing pesado para chegar nas pessoas, que é um investimento que precisa ser muito alto. Tipo, nos últimos 10 anos, tipo, todos os programas tipo, aumento juntos. 96% foi para produção e apenas 4% foi para distribuição, falando de fomento direto. Então, a gente Ou precisa seja, pensar... fundos do fundo setorial, né, de contrapartida direta. Isso. Direto para o distribuidor ou produtor. Né? E, além disso, ainda tem as limitações percentuais que tanto o fundo setorial quanto editais regionais têm, limitando o uso de verba para publicidade, também tem essa limitação. Então, é meio um paradoxo, assim, é um dinheiro de comercialização, mas você não pode usar muito não para publicidade. Então, assim, eu entendo porque, enfim, foi alvo durante muito tempo de crítica, porque havia outras negociações ali por trás da compra da mídia. Então, eu entendo, mas ela é prejudicial para a execução do plano de divulgação, né? É por isso também que a gente investe como produtor em outros circuitos que não é de salas comerciais, né? Tem uma pergunta, Berna, não sei se Tami está respondida. Tami está respondida? Eu só queria, assim, para ficar claro, mas a sessão vitrine, ela é, tipo, vendida para o parque exibidor, né? Tipo, ela é vendida como é Não. que funciona? Porque, tipo, a gente vai lá ver um longa e antes a gente vê um filme da sessão vitrine. Não. Não? Tipo, a sessão Vitrine é um projeto que tipo, acontece com tipo, apoio público entre 2015 e 2018. Espero que eu não esteja falando coisa errada aqui, porque está sendo gravado. Mas foi um pouco antes, Berna, porque acho que em 2000, o Avenida Brasília Formosa, acho que entrou na sessão vitrine. Não então, tipo, ela surge lá junto com, tipo, tinha patrocínio da Petrobras. Vitrine. Isso. Tinha patrocínio da Petrobras antes. Depois ela passa a ser, assim, com verba pública, né? E aí, enfim, eles juntam, não sei se eu vou explicar, elas juntam uma série de filmes com um certo perfil independente, filmes de pequeno porte, 70%, como eu falei, né, 70% das produtoras vão lançar filmes com até 10, 20, 30 cópias. O filme médio, que é acima de 50 cópias, quase não existe no Brasil. Ou ele é muito pequeno, ou ele vai ser grande lançamento, né? Aí, o que acontece? A Venture pegava esse conjunto de filmes daquele ano, uma safra, fazia uma sessão, organizava assim na semana,
quantos, um seria às 13, outras 17, outras 20, e isso durante uma semana, de quinta até a outra quarta-feira. E aí, o que a vitrine exibia era a sessão vitrine. Ao invés de negociar um filme por vez, ela negociava a A sessão. sessão como um Então, os todo. filmes ganhavam em conjunto, porque eles investiam juntos na publicidade, e eles ficavam mais tempo, né, no sentido da cauda longa, né, mais tempo no circuito exibidor, do que cada um ser lançado e ter pouco público, porque fica pouco tempo, né? Então, eles ganhavam no conjunto por isso, porque funcionava. Se eles iam ver filme A ou B, era considerado sessão vitrine. Então, era um conjunto que valia aí para continuar no circuito. Sala de cinema e plataforma, pronto. Bernardo, tem uma pergunta de Liliana sobre a distribuição. Como a acessibilidade está chegando? Vocês já distribuem os filmes com as 3 acessibilidades? Então, tipo, isso varia muito de, tipo, filme para filme, porque, tipo, dentro das leis, tipo, fundo de, tipo, fomento, a produtora, a produtora, ela precisa pagar pelas, 3, acessibilidades, mas grande parte das vezes, o que aqui, acontece? As produtoras, por causa do orçamento reduzido, elas não conseguem pagar essas 3 acessibilidades, e aí a distribuidora ela precisa procurar licenças, precisa procurar compradores para que junto com a produtora a gente consiga essa grana para que a gente possa produzir as 3 acessibilidades, mas reforçar para todos os produtores que estão ouvindo aqui, por favor, produzam as acessibilidades dos seus filmes, porque isso pode prejudicar muito o processo da distribuição. E quando a gente faz distribuição somente para plataformas digitais, isso varia muito de filme para filme, porque a acessibilidade hoje, o preço dela é muito grande. É muito importante o acesso, a gente sabe disso, mas quando a gente pensa em manter uma empresa a gente precisa pensar em todo o gasto como um investimento, sabe? Então, não são todos os filmes que a gente consegue produzir acessibilidade. O último que a gente conseguiu produzir foi o que ganhou o Oscar, Druk. A gente produziu com o movie reading, e as pessoas conseguem ver em todas as telas, em todo lugar, com o aplicativo. Mas aí, de novo, por a gente não ter mais esse aporte público e tudo ficar dependendo do caixa, é difícil produzir quando não há também uma regulação que diga vocês precisam produzir para lançar. Na realidade, tem uma obrigação. Desde 2016, os filmes, sobretudo com fundo público, precisam entregar cópias já com a acessibilidade. Legenda oculta, internacional Libras, que não. Libras e o... Eu falei o quê? Legenda oculta, Libras LSE e audiodescrição. E audiodescrição. Audiodescrição, pronto. É porque eu não estava lembrado do que foi que eu tinha falado já. Tem alguém de mão levantada? Tem. Oi, Liliana. Não está dando para te ouvir, Lili. O microfone estava desligado. Agora. Oi, Bernardo, querido, um beijo. Oi, Oi, meu Will, amor. Manu. Eu Oi. sou uma mulher cis, afro-indígena e estou com os cabelos na altura dos ombros. Eu queria só fazer uma afirmação, quer dizer, como é que eu digo, concordar com o que Bernardo falou, quando ele diz assim, diga aos produtores que façam sua acessibilidade. Não só para não chegar lá sem, porque eles vão ter muita dificuldade, talvez, de fazer, mas por uma questão de estética. É muito importante que os produtores eles participem desse processo e eles entendam o que significa acessibilidade e que a acessibilidade também possa ter o teor artístico do filme, não seja uma coisa à parte, uma pós-produção.
né? A acessibilidade faz parte do filme, a gente precisa entender isso. Inclusive, a legenda faz parte do filme, né? Muitas vezes muito mal traduzida, quando é uma legenda traduzida. Então, assim, a qualidade da acessibilidade vai depender também do engajamento do produtor com esse material, ele sabendo que é um aspecto de mediação, e o público que o Will tem falado vai ter aderência maior ou menor de acordo com a qualidade desse material. Né? Então, eu acho que isso é super importante, e dizer que é muito massa, o Move Reading é legal, Bernardo, é de Maurício Santana, mas não precisa necessariamente fazer com ele sempre. O Move Reading é independente, qualquer produtor pode colocar a acessibilidade no Move Reading, é importante saber disso, e é muito legal, porque você pode assistir o filme de qualquer lugar, o filme no streaming, na TV, né, no cinema. Mas se a gente for falar de cinema, a gente pode saber agora que os cinemas já estão quase todos equipados, né? Quer dizer, muitos estão equipados, pelo menos aqui no Recife, e o natural é que os filmes já cheguem com acessibilidade para o cinema, e que não precise de Move Reading. Move Reading é uma coisa à parte que não vai ser usado no cinema, porque é gratuito, né? Qualquer pessoa pode ir para o cinema e pegar o aparelho lá na bilheteria de forma gratuita. Né, mas o Move Reading é super qualidade, é maravilhoso, e se todos pudessem estar no Move Reading e no cinema, seria fantástico. Liliana, aproveitando, eu vou pegar você aí agora, para você falar um pouco de uma ação que você coordenou, né, pensou e coordenou, que é das sessões com acessibilidade feitas na Fundagem, que é outro processo, que é uma política que não é pública, é feita por um produtor privado, né, em aliança com uma instituição pública que foi a Fundagem, mas que eu considero, é importante a gente pensar em política pública, não necessariamente do Estado, é uma política pública porque ela é de interesse público, mas feita por um produtor privado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né, e do quão importante a gente pensar nessa relação de formação, de hábito de ir ao cinema, porque como antigamente a gente falava, né, muitas pessoas diziam que não assistiam filme nacional porque o áudio era ruim, porque elas não ouviam. E aí a gente solucionou essa questão de áudio com formação, com alguns equipamentos e com edição e mix de áudio. E aí a gente tem que pensar também num público que não tem acesso ou não é motivado aí porque não se sente pertencente nem podendo ver aquele filme. Então eu queria que você falasse um pouco dessas pessoas com deficiência e a ação que você fazia na Fundagem. Bernardo acompanhou tudo, né? Ele estava lá nessa época e foi lá que a gente se conheceu. E essa ação surgiu por interesse e sensibilidade de Ana Farache, que estava, na época, começou a coordenar o cinema da Fundação e também fundou a Cinemateca Pernambucana, e fez esse convênio com a Roquete Pinto. A Roquete Pinto e a TV, se eu não me engano, foi a TV Cultura também, não, TV Escola, né, porque aí depois ela ia ser passada na TV Escola e na TV Ines, que é a televisão que passa tudo com Libras, né, que Ines é um instituto de surdos lá do Rio de Janeiro. Então, na verdade, foi a Roquete Pinto que fez essa, vamos dizer assim, parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, onde a gente produziu 21 filmes em um ano, quer dizer, a cada 15 dias a gente produzia um longa, né, brasileiro. Então, houve uma curadoria, e a gente fez muita coisa, inclusive antiga, justamente para que as pessoas com deficiência tivessem acesso a essa história de cinema, né? Então, hoje em dia tem muita coisa na Cinemateca Pernambucana, os filmes pernambucanos, os brasileiros não, porque a gente não pode exibir todos, ficou para a Roquete Pinto e para a TV Escola. Foi exibido na TV Cultura, se eu não me engano, também, na TV Escola, algumas coisas que a gente fez, da Compadecida, mas a gente fez coisas como Veneza Brasileira, Veneza Americana, Gangazumba, a gente fez também... a gente fez vários filmes históricos, não estou lembrando agora, não. E foi super intenso, porque a gente envolveu profissionais do Brasil inteiro para fazer audiodescrição, libras e legenda, justamente buscando essa regionalização, porque fica muito esquisito quando um filme é falado, vamos supor, com o sotaque de um estado e a audiodescrição é de outro, sabe? Parece que alguma coisa fica estranha. Então,
a gente tentou buscar ao máximo essa harmonia, sabe? E a gente fez muitos experimentos, então, assim, com figurino das pessoas de Libras, a gente inovou muito, por exemplo. Ninguém nunca tinha colocado Libras em preto e branco, como nos filmes em preto e branco, então a gente fez isso, ou em sépia, né? A gente também colocou um surdo interpretando quando era possível, então o surdo estava em evidência. A gente procurou também envolver em todos os trabalhos, as pessoas com deficiências estavam com a gente, então não é para, é com também, que isso faz parte da política, né, de acessibilidade. A gente não está fazendo só para as pessoas, a gente precisa envolver eles no mercado de trabalho. Então, muita gente começa a trabalhar no setor do audiovisual, estimulados por isso, né? Eu acho que a gente é um polo aqui de produção de audiovisual da acessibilidade, sabe? Aliás, da acessibilidade no audiovisual, e tem muitas pessoas com deficiências envolvidas nisso. Então, durou um ano, depois teve, isso foi em 2017, 2019, depois teve a segunda fase, que foram só curtas também, e está tudo lá no site da Fundação, do Alumiar, e da Cinemateca Pernambucana. Vocês podem acessar, passar, Pois em é, sala de aula e tudo. era muito legal chegar na fundação e ver toda a plateia, né, de pessoas com deficiência saindo de uma sessão específica para elas. A gente chegou a fazer uma sessão, né, do Bacurau no cinema, na sala de cinema da UFPE, que bombou também, né, nesse sentido, e existe, assim, a gente, né, como profissional da UFPE está lutando para que a gente consiga viabilizar, a gente parou desde a pandemia, mas viabilizar o mais rapidamente possível todo equipamento de acessibilidade, para a gente não depender de empréstimo, não depender de software, nada ser da universidade, né, que é importantíssimo. Manu, bem rapidinho, já que você citou Bacurau, eu quero dizer que foi um exemplo da Vitrine produzir. Na verdade, a gente produziu para Vitrine, né? Então, Kleber falou, pediu que a gente fizesse isso, que ela já estava em contato com uma outra pessoa que não tinha nada a ver, que já tinha feito outras coisas, que não tinha noção do que era, e a gente acabou fazendo aqui, porque Kleber interviu, e foi muito massa, porque ele estava junto, a gente mandava o roteiro para ele, e aí ele ia decifrando, ia escolhendo com a gente as palavras. Então, isso é fundamental, quer dizer, o trabalho sendo feito com os produtores, né? E a outra coisa também, eu vou aproveitar para fazer a propaganda do Ver Ouvindo, que é um festival que a gente coordena e vai ser presencial de 10 a 15 de novembro, se Deus quiser. Vai, até lá tá todo mundo com duas picadas, pelo menos, né, cada um, se tudo der certo. Então, gente, eu só vou falar, assim, para vocês de duas questões para vocês pesquisarem, antes de encerrar, que é a questão do streaming, porque, como a gente falou aqui, que está uma janela bastante consumida, inclusive produzindo, né, interferindo diretamente na dinâmica de produção do mercado, produzindo seus originais, né, fazendo acordo com produtoras, inclusive, né, rolou todo um comentário no mercado recentemente da relação da Netflix com a Globo, né, assinando acordos exclusivos para uso de elenco e tal. Então, também outra entrada do streaming, que é um operador que tem desequilibrado bastante o mercado, né, em função do consumo, da exibição, e que não é uma janela regulada. Então, desde 2017, 16, 17, vários parlamentares, deputados, especialmente alguns senadores, têm criado projetos de lei, enfim, participar das comissões de cultura, né, para tentar criar uma regulação para essa janela, para que você trouxe do aumento, daqui a pouco eu vejo também, para que a gente não perdesse o valor que eles movimentam, né? Nem do ponto de vista de imposto, e também regulasse a relação que ele tem com os outros operadores do mercado, criasse faixas de programação também com obrigatoriedade de exibição, a exemplo do que acontece com a lei de SEAC, né, que é de acesso condicionado, que não inclui os operadores né, de streaming, e que eles queriam ser retirados da contribuição da Condecine. Eles não queriam pagar o valor que eles devem à Condecine, igual a TV aberta, igual a TV paga, igual a toda a sala de cinema.
Então, percebam, por exemplo, que recentemente, no mês passado, no começo desse mês, a França obrigou todos os operadores de streaming no país a investir, se eu não me engano, ou 20% ou 25% do valor arrecadado em produções nacionais. Então, não tem porquê nós, né, no Brasil, um país maior do que a França, com menor produção e mais necessidade de entrada de recursos no mercado, que a gente abra mão desse valor. Só para vocês terem ideia, né, se Bolsonaro tivesse assinado um decreto, né, que foi uma medida provisória, que foi a 1018, né, de 2020, ela ia liberar cerca de 3,7 bilhões em tributos das operadoras de streaming. Então, a gente tem que ficar atento a todas as dinâmicas do mercado, né, porque tudo se influencia mutuamente, como a gente pôde ver aqui. Vou abrir para as últimas perguntas, se alguém ainda tiver alguma para fazer, porque a gente vai começar a se despedir. Tem um aqui de Tami, esse dado que você trouxe do aumento de assinaturas de streaming é nacional? Será que eu falei Eu falei do aumento de... Você colocou que houve de 30% a 40% de aumento das assinaturas de streaming. Nacional. Saiu da própria Globo, eu acho. Eu colei até na turma, no Classroom, eu colei o link da pesquisa, depois eu posso procurar mandar para vocês por e-mail. Mas, sim, aumentou, foi a dado nacional, né, que o uso de assinaturas e de acesso condicionado, de maneira geral, TV paga e streaming. Gente, mais alguém? Maiara, sem perguntas, só agradecer as participações. Muito massa, William Bernardo. A gente se liga muito em escrever, produzir, mas não está acostumado a pensar no pós. Joia. Obrigada, Maiara. Só para reforçar um pouco, né, vocês cheguem também para mim, para outros professores, com proposta de pesquisa, essa pesquisa de distribuição e que acabou indo também para consumo, foi uma provocação do Bernardo para mim, quando ele era aluno. Então, acho que vocês também, às vezes a gente está envolto nas nossas próprias pesquisas, podem sugerir também pesquisa de iniciação científica, grupos, enfim. Quando a gente voltar ao presencial, muito provavelmente eu vou começar meu grupo de estudo, vocês vão poder participar uma tarde na semana, além dos meus PIBICs e orientandos, né, que eu faço realização e pesquisa nessa área da economia cultural. Vai ser um prazer. Enquanto isso não acontece, a gente fica aqui nas aulas abertas para todos além da turma, tá? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos e todas, especialmente a Bernardo, que teve que sair porque ele tinha outro compromisso, e o William Oliveira para apresentar essa pesquisa, já fica o treino aí para apresentar o trabalho final. A todos os meus alunos e alunas na disciplina de Economia Cultural, nos vemos na semana que vem. Foi ótimo ter vocês. Obrigada, Poli, obrigada a todo mundo. Tuca, Luiz Antônio, Tami, Liliana. E quem mais falou? Iveson, Deberson, e Carol, Arthur.